Momento da Palavra. Agora, na Rádio Evangélica Vida, uma palavra de esperança para a sua vida. Muito bem, queridos, sejam muito bem-vindos a esse momento que nós paramos um pouco para meditar na Palavra de Deus neste tempo tão difícil. Estava pensando em trazer uma mensagem e aí a nossa irmã Ana Paula nos trouxe um versículo para meditação que se encontra justamente no texto que se encaixa muito bem na mensagem que eu gostaria de deixar hoje. E o texto está muito conhecido, falamos muito nesse texto há pouco tempo atrás, quando chegou aí a peste, né? Quando chegou o Covid, em uma situação mundial trazendo calamidade a todas as nações, a gente usou muito este texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E de igual modo, este medo, este pavor que talvez esteja contando aí, chegando em muitas casas, em muitos lares, não somente lá na Europa, não somente na Rússia, na Ucrânia, não somente nos países vizinhos, mas talvez muita gente aqui no Brasil, muita gente na América, sem saber exatamente o que pode acontecer. Eu quero trazer esse texto para você, para mim. A palavra de Deus serve para todos nós. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo... Eu pergunto a você, no momento em que Salomão faz esta oração, o povo que ele estava se tratando era o povo de Israel. O povo de Israel que está lá no lugar certo. Está na sua terra, hoje, depois do restabelecimento. Mas esse povo hoje, que se chama pelo seu nome, está espalhado em tantos lugares. Porque Jesus cumpriu aquilo que disse, todas as suas palavras são verdadeiras. E ele disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: olha, e ser-me-eis testemunhas, quando descer sobre vós o poder de Deus. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, quanto na Judéia ou Samaria e até os confins da terra. E essa palavra hoje é real em nossas vidas. Hoje o povo de Deus não está apenas em um território, mas aquele que chama pelo nome do Senhor, o seu povo. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eita, irmãos, precisamos tanto nos humilharmos perante o Senhor. E orar, e buscar a minha face. Às vezes acontecem estas situações, Deus permite, isso é permissão de Deus. É a permissão. Ele não veio, irmãos, para massacrar. Ele não veio para trazer, irmãos, tristeza. Ele veio para trazer alegria. E ele ainda diz assim que a minha alegria permaneça. Ele veio para trazer paz. Ele é o príncipe da paz. Mas muitas das vezes ele permite que estas coisas venham acontecendo. Para quê? Para que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe. Há tantas pessoas soberbas, meus amados irmãos. Há poucos dias eu estive em uma congregação bem pequenininha. Inclusive, as amadas irmãs lá do sítio São Miguel também são testemunhas. Que quando eu chego lá, é pra lá, pro sítiozinho que eu gosto de ir. Não desmerecendo as igrejas grandes, o Senhor está lá também.
Mas existem lugares que parece que ninguém quer ir. E existem pessoas que só acham, né, que se podem falar para públicos grandes. Só querem estar no topo. Que só querem estar onde há glamour. Só querem colocar nas redes sociais o bom restaurante. Quando vai visitar um bom restaurante. Existem pessoas que só querem colocar nas redes sociais quando vai, que tem multidões aceitando Jesus. Eu lembro agora de um dia em que os jovens de Nazaré, principalmente os Salmos de Davi, o grupo de gesta, a nossa congregação, nós fomos louvar ao Senhor em um distrito aqui de El Marinho, um povoado que eram pouquinhas casas. Na verdade, próximo a essa igrejinha que nós fomos, tinha apenas 2 casas e as outras ficavam distantes. O pessoal estava andando 20 e 30 minutos para chegar lá na igrejinha. E a gente foi nos dada a oportunidade e a gente pregou a palavra do Senhor. E aí, quando a gente fez um apelo, irmãos, aleluia, 9 crianças aceitaram Jesus. E aí, quantas vezes nós desprezamos essas coisas simples da vida, mas que têm tanta importância. Muitas das vezes as coisas acontecem para Deus nos ensinar que nada nós levamos daqui. Tudo isso é vaidade perecível, mas é tão bom quando Deus nos mostra que nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, olha, se não for o Senhor, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse do nosso lado. Meu amigo, se não fosse Jesus nas nossas vidas, já teríamos nos engolido vivos. Os inimigos, os adversários. Quanta gente aí pasma com a crueldade, né? Como é que um ditador e falando tanta coisa, como é que um homem faz isso e aquilo e tal? Olha, os dias são maus. Os dias são mais. Não está longe, não. Não está só na Rússia ou em outro canto. Se você olhar ao lado, tanta crueldade está nas nossas cidades, nos nossos bairros, no nosso Brasil. Tanta coisa, irmãos, que chega a bater no coração. Mas o Senhor está dizendo para você: se você se chama pelo meu nome, se você se humilhar. Eu acho maravilhoso porque nós temos exemplos bíblicos de homens de Deus, de mulheres de Deus. Olha, a rainha Esther estava numa posição privilegiada. Deus a concedeu a oportunidade de estar, irmãos, num grande palácio, muito bem, obrigado, mas ela se humilhou. Ela chamou, convocou um jejum, convocou a oração. Ela se humilhou e disse: eu e as minhas, aleluia, vamos estar em oração, vamos estar em jejum. Aleluia. Se eu, tal como um homem de Deus que se entristeceu. Olha, Neemias, Esdras, eles estavam no palácio do rei e se entristeceram. Daniel, tantos outros, estavam muito bem, mas eles se importaram com Jerusalém. Se importaram com os muros de Jerusalém que estavam devastados. Tanta gente dizendo: tá longe, hein? Se importe. Se importe, sim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, mas não é só para mexer no meu coração e ficar com aquela tristeza e não fazer isso, não fazer aquilo, não. Ore! O que você pode fazer? É orar? Se você pode contribuir, contribua. Se você pode ir, vá. Mas se você não pode, ore. Ore! Que oração, nem pergunte se você pode orar, porque você pode sim, ore. Ore.
busque a face de Deus. Se afaste dos seus caminhos. Se afastar dos seus maus caminhos, irmãos, é santificação. Estamos vivendo nos últimos dias, precisamos nos santificar. Aleluia! Santidade. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos limpar as nossas feridas, curar-nos. Porque Deus está dizendo, se você, que é meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós vimos muitas situações, irmãos, de angústias, e em diversas essas situações chegamos a mencionar. Chegou nas mídias, pessoas estão orando, pessoas estão se ajoelhando nas praças, calamidade chegou e as pessoas estão buscando ao Senhor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 22, versículo 23, porque se o fizerem e se clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você neste momento, nesta manhã, se você orar, eu certamente atenderei o seu clamor. Em outro momento, a Bíblia diz, aleluia, Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as tuas tribulações. Ore, tem livramento da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa. Ore, ore. Salmo 32, versículo 6 diz assim, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. E ele diz assim, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Você crê, meu amigo? Você crê no livramento de Deus para a sua vida? Crês tu nisto? Salmo 91, versículo 15. A gente gosta do Salmo 91, não é? Mas ele disse como me clamou. Ele diz, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Olha que promessa de Deus. Não fique apenas choramingando. Ore. Busque. Aleluia. Busque ao Senhor, o nosso Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, aproximem-se de Deus e eles vão se aproximar de vocês. Existe uma outra versão que diz assim, chegai-vos ao Senhor e ele chegará a vós. Se aproximem do Senhor e ele diz assim, olhe, pecadores, limpem as suas mãos. E vocês que têm aí a mente dividida, purifique o seu coração. Difícil, né, irmãos? Mas nós precisamos nos limpar. Nós precisamos... Aí você pode dizer, não, irmã Sueli, quem precisa se converter, esse povo que está no mundo vil. Nós, irmãos, enquanto cristãos, precisamos de estar no processo de santificação. Esse processo não para por aqui, não. Não é só aceitar Jesus, não. É uma caminhada constante de renúncia, de dizer, Senhor, eu preciso ser, a cada vez que você é santo, santifique mais ainda, diz a palavra do Senhor. Porque o nosso Deus, aí esse versículo eu quero que você guarde no seu coração. Salmo 68, versículo 20. Salmo 68, versículo 20. Porque o nosso Deus é um Deus que salva. Oh, glória! Ele é soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Receba essa palavra em nome de Jesus. O seu Deus é o Deus que salva, é o Deus que livra, é o Deus que cura, é o Deus que protege, é o Deus que, irmãos, está com as mãos estendidas e diz assim para você, eu estou livrando da morte.
Glória a Deus. Aquieta o seu coração. Livra, Senhor. Livra, Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 13: desde os dias mais antigos eu sou, e nem há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Talvez você tenha dito, mas Sueli, quem é que vai se escapar dessa situação? Quem é que vai se escapar dessa angústia? Quem é que vai se escapar? Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Vou dizer uma coisa debaixo do sangue de Jesus. Jesus me livrou. Sabe o Salmo 91 que você olha de um lado? Você olha do lado, tem 1.000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não foi atingido? Pronto. E eu testemunhei isso aqui. Irmãos, olhe, Deus me livrou do Covid. Eu não tive, irmãos, nem senti nada. Se tive, foi como diz a história, né? Foi aqueles que não sentiram nem. Mas o Senhor me livrou. Quando começou toda essa situação, eu não me revesti de medo, eu me revesti de Cristo. E eu disse, Senhor, tu sabes que eu tenho asma, tu sabe que eu tenho que continuar a jornada, que eu tenho tarefas a fazer quando todo mundo parar, mas a gente tá aqui. E eu sei que os irmãos que passaram por isso não é porque são menos crentes ou não, é porque a cada um Deus tem um propósito. Mas eu quero dizer para você que o Senhor livra, que o Senhor guarda, que o Senhor protege. E diz a palavra, quem é que pode fazer escapar das minhas mãos? Se Ele guarda, irmãos, quem é que vai poder dizer não? Quem é que vai poder, diz Romano, né? Quem é que tem a mente de Cristo? E quem foi que foi o seu conselheiro para dizer, Senhor, faz assim, essa... Não. Nós suplicamos o favor, a graça de Deus sobre nossas vidas. Eles foram, irmãos, atirados nas fornalhas de chamas. Muitas vezes acontece isso. Eu falei agora há pouco, Deus me livrou. Não tive. Existem pessoas que Deus deixou entrar na fornalha de fogo. Mas tem uma coisa, estava lá para livrar o povo de Israel. Aleluia. O povo de Deus, aqueles homens, que entraram 3 homens, mas Jesus não os deixou sozinhos. A Bíblia diz que o homem olhou, o rei olhou de novo e disse, vem cá, ainda perguntou, a gente não lançou só 3? Foi. E quem era aquele 4º homem? Aleluia. Eles não estavam amarrados? Foi. E porque estão andando e tem 4 homens? Oh, glória! E o 4º é semelhante ao Filho dos deuses. É porque o nosso Deus, Ele tem poder para nos livrar. Ore. Tem livramento da parte de Deus para a sua vida. Ore. Aleluia. Aleluia. Inclusive, meus irmãos, nós confiamos no Deus que livra. Nós confiamos em um Deus que guarda. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, tem muita gente preocupado, né? Mas Sueli, mas é o fim dos tempos, nós vamos passar. Meu irmão, olhe, isso é o princípio das dores. Mas da ira divina nós não perecemos. Não, irmãos, você está com Cristo? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Olha, vamos esperar dos céus o seu Filho, que ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra. Isso mesmo, Ele vai nos livrar da ira que há de vir. Se preocupe não. Confie que Jesus está voltando. Confie que Jesus está próximo, bem pertinho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para isso, você precisa estar santificado, pronto. Ore, interceda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar, se arrepender, olha, irmãos, Deus ouvirá dos altos céus, perdoará os seus pecados e vai sarar a sua terra. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.